Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 27. Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 27. A Bíblia Sagrada é um presente de Deus para a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor por esse livro, que é tão combatido, extremamente odiado, mas quando nós lemos a Bíblia e permitimos que Deus fale conosco através da ação do seu Espírito Santo, mediante a palavra, nós começamos a perceber o quanto a Bíblia Sagrada é preciosa. Eu me lembro dos meus primeiros dias de fé, e a gente ouvia e cantava: se você quiser crescer, tem que fazer o quê? Leia a Bíblia e ora. Leia a Bíblia e faça oração, não é? Se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração. Ela é a palavra de Deus. Deus fala conosco através dela. E eu espero que Ele fale muito ao nosso coração nessa noite, pela graça e misericórdia dEle. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu, assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Ao mesmo tempo que é uma narrativa encantadora, fácil de ser compreendida, ela também é extremamente dolorosa. Porque boa parte das vezes que o Esaú é mencionado na Bíblia, ele é mencionado como uma pessoa insensata, é mencionado como uma pessoa sem sabedoria, que não sabe avaliar bem as coisas, presente e futuro, e que não sabe dimensionar corretamente o valor que tem as dádivas de Deus e as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Ele é chamado de profano, é chamado de alguém que não consegue entender corretamente o valor que tem as dádivas de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus. Mas nós vimos aqui no domingo próximo passado, à noite, que Isaque casou-se aos 40 anos de idade com Rebeca, e que ela era estéril, e que por isso ele teve que orar persistentemente durante 20 anos para que ela pudesse conceber. E nós falamos aqui que essa persistência de orar sem esmorecer, de confiar dessa forma como ele confiou em Deus,
dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, apresentando a sua causa diante de Deus, batendo na porta de Deus de uma forma contínua, pedindo a Deus: Senhor, abra a madre da minha esposa. Senhor, a minha esposa, ela é estéril, mas não há nada que seja impossível para o Senhor. O Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que faz coisas extraordinárias. E ao longo de 20 anos, orar um dia não é tão fácil, mas é mais fácil do que orar por uma causa persistentemente durante 20 anos. E ele orou insistentemente, sem esmorecer, durante 20 anos, até que Deus lhe ouviu a oração, no tempo de Deus, na hora de Deus, segundo as promessas de Deus, segundo os propósitos de Deus, e a Rebeca concebeu. E concebeu de gêmeos, engravidou-se de gêmeos, e chega o tempo, os 2 garotos nascem, e nós chegamos aqui na nossa narrativa, que cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, é muito interessante, né, a gente olhar essas adversativas. Eu, certamente, como vocês, né, no período que a gente estudava português, e nós estudávamos essas adversativas, mas, porém, contudo, todavia, o Esaú era forte, perito caçador, indômito, homem do campo, e que trazia sempre da sua caça para o seu pai. Jacó, porém, ou seja, de uma forma completamente diferente do Esaú, ele era um homem pacato, habitava em tendas e era um pastor de ovelhas, que cuidava das ovelhas. Isaque amava a Esaú porque se saboreava de sua caça. É o primeiro ponto que eu gostaria que nós prestássemos atenção aqui nessa noite, permitindo que a palavra de Deus entre no nosso coração. Nós temos, por causa do pecado, uma dificuldade enorme de administrar corretamente, de administrar de forma justa e correta os nossos afetos. E quando nós lemos assim, de uma forma tão exposta e transparente, a fragilidade desse velho e bom homem de Deus, o Isaque, um homem de Deus, patriarca, Deus presente na vida dele, mas essa questão de administrar afetos, ela realmente é muito difícil. Os meninos cresceram, já eram grandes, já tinham entendimento. E vocês acham que o Jacó não percebia a preferência do pai? Talvez o pai se iludisse, achando que ele não percebesse, mas certamente ele percebia a preferência do pai, o amor do pai pelo seu irmão Esaú. E pior ainda, que essa preferência, ela acontecia, esses afetos dilatados, esse amor que tinha o Isaque pelo Esaú, era porque, de certa forma, ele se saboreava da caça do Esaú, ou seja, por coisas externas, né? Que fragilidade. Mas é interessante também que quando nós olhamos a Bíblia e diz, porém, o Jacó era um homem pacato, habitava em tendas, ele era igual ao pai. Quando nós lemos as narrativas bíblicas, perceberemos que Isaque era exatamente isso. Ele era um homem extremamente pacato,
Ele era um homem avesso aos confrontos. Todos os momentos de confronto, ele sempre recuava. Os filisteus taparam os seus poços e ele mudou de lugar. Ele não brigou, não confrontou pelos poços que eram dele, que o seu pai havia furado e que os seus servos haviam furado. Ele também era um homem extremamente pacato. Talvez seja esse o motivo do seu amor pelo Esaú, a sua admiração, a sua preferência pelo Esaú, porque o Esaú era exatamente o contrário dele mesmo, e ele se projetou certamente no Esaú e se encantou com ele, porque ele era forte, selvagem, indômito, caçava animais, e todas as vezes que ele saía para caçar, ele trazia alguma coisa, ele era perito caçador. Mas vejam bem, queridos, que dons, dádivas, habilidades, elas são concedidas de forma difusa. E cada ser humano recebe da parte de Deus a sua porção. Alguns são extremamente habilidosos em algumas coisas e outros não. Mas ninguém fica sem dons, sem dádivas, sem habilidades, sem provisões da parte de Deus. Então, essa coisa de repartir afeto, de distribuir bem afetos, é um grande desafio para todos nós. E que se nós não guardarmos o nosso coração, e se não buscarmos a Deus com entendimento, nós podemos facilmente incorrer nesses erros que incorreu o Isaac e, infelizmente, o próprio Jacó. Que coisa incrível, não é? A psicologia diz que a possibilidade de um abusado se tornar um abusador é muito grande. É interessante que o Jacó viveu na pele essa dor da rejeição, de não ter uma boa aceitação, e ele fez exatamente a mesma coisa com seus filhos, quando mostrou claramente a sua preferência pelo José. Dos seus 12 filhos, o único que recebeu do pai uma túnica especial, feita pelo próprio pai, que era túnica, roupa já colorida, que era digna de príncipes, foi o José. Não, eu amo os meus filhos de igual maneira, são meus filhos e são amados da mesma forma. Mas a túnica era uma forma de distinção. A túnica talar era uma forma de distinção. O Jacó vive essa experiência e a reproduz na vida dos seus filhos. E o resultado foi que os seus filhos, quando tiveram a oportunidade, manifestaram o seu ódio, o seu rancor contra o Jacó na pessoa do filho amado que era o José. Eu fico impressionado com a maldade daqueles irmãos. No ódio deles, eles não podiam fazer nada contra o pai, contra Jacó, e despejaram o seu ódio, o seu rancor, a sua inveja e o seu ciúme no José, que era o filho amado. Impressiona-me o fato também que eles não tiveram piedade nenhuma do pai. Não respeitaram o sentimento do pai, embora não fosse um sentimento correto. Jogaram José no poço, mataram um animal, um cordeiro, rasgaram a túnica, molharam a túnica com sangue e mandaram aquela túnica para o pai. De uma forma cínica. Pai, veja aí se essa, por acaso, é a túnica do teu filho.
E o pai, quando recebe aquela túnica rasgada, manchada de sangue, ele disse: um animal despedaçou meu filho. Meu filho foi despedaçado. E desce à sepultura junto com ele as minhas cãs. Ou seja, o pai mergulha numa tristeza profunda, porque julgava que o seu filho querido José havia sido morto por um animal, bem sabendo os seus filhos que não era nada disso e que o menino havia sido vendido. Essa questão de afetos, então, se nós não tivermos a graça de Deus, a graça do Senhor, para poder repartir bem esses afetos, nós podemos criar uma injustiça, podemos criar corações esvaziados e adoecidos por causa da rejeição. Quantos filhos que passam a vida inteira correndo atrás de algo por causa de uma busca de aceitação, porque não vivenciou essa aceitação com os seus pais. Nós lemos aqui com a liderança aquele livro, Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. E ele conta naquele livro a história de um jovem que foi muito bem sucedido na vida profissional e na vida financeira, destruindo a sua casa e a sua família por causa do seu impelimento para poder enriquecer e ser bem-sucedido. E a motivação que levou ele a correr atrás de ser bem-sucedido é porque um dia o pai havia dito para ele: você é um vagabundo, você não vai prestar para nada, você não vai conseguir nada na sua vida. E aquilo o levou de uma forma contrária a correr atrás da aprovação do pai e tentar provar para o pai que sim, ele conseguiria e que ele venceria, só que aquilo o destruiu emocionalmente, destruiu a sua família, destruiu a sua casa, destruiu os seus filhos. Então, essa questão de afetos. Muitos filhos se sentem injustiçados, queridos. Às vezes não tem coragem de dizer, não tem coragem de falar, mas emocionalmente eles estão impelidos e compelidos a correr atrás de coisas na tentativa psicológica, emocional, de receber aceitação. E o Jacó não titubeou em passar a perna no irmão dele. Ele não titubeou a entrar junto com a mãe no engano contra o seu pai. Porque ele desconfiava do pai, desconfiava do irmão, desconfiava do amor deles. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude ao criar os nossos filhos, ao nos relacionarmos com as pessoas, que Ele nos dê graça de sabermos repartir bem e de maneira justa a nossa afeição, os nossos afetos. Não é fácil, é preciso graça de Deus. Nós estamos falando de uma família de Deus. Nós estamos falando de um homem de Deus, que era um homem de Deus. Mas mesmo assim, tropeçou nessa questão dos afetos, da afeição e na forma de repartir afetos. Isaac amava Esaú por quê? Porque aqui emendadinho, né? A gente aprende que é a razão. Qual a razão que levava o Isaac a amar mais o Esaú? É porque ele era perito caçador. E porque ele se saboreava da sua caça. Fatores externos, né? E a casa se dividiu porque Isaac amava Esaú, Rebeca, porém, amava Jacó. Agora,
Caso seja você que tenha sido ou tenha se sentido usurpado no seu direito e na recepção de afetos que você não recebeu da forma como você julga que deveria ter recebido, eu acho que você deve avaliar isso muito bem para também não incorrer em injustiça. E tem uma outra coisa aqui que é muitíssimo importante. O Isaac amou Esaú, mas o Senhor amou Jacó. Olha só. Lá em Romanos capítulo 9, 13, Paulo faz uma citação desse momento, dessa narrativa, uma citação de Malaquias, e lá ele diz: porque eu, o Senhor, amei o Jacó e me aborreci do Esaú. A palavra aborrecer aqui é não gostar, é não ter uma afeição, um sentimento de amor. E eu fiquei pensando nessas coisas. Olhamos para afinidades, olhamos para habilidades, olhamos para aquilo que nos agrada para poder repartir os nossos afetos. Mas Deus não é assim. Isaac amou Esaú, mas o Senhor amou a Jacó. Jacó amou a José, escolheu José, mas o Senhor escolheu Judá. Leia o Salmo 78 e o Salmo 79 e nós vamos encontrar que o Senhor não escolheu Efraim, mas o Senhor escolheu Judá. Deus colocou o cetro em Judá. O Cristo, o Messias, vem de Judá, da descendência de Judá. Então, não sabemos repartir bem. Temos dificuldade em repartir bem os nossos afetos. E precisamos da graça de Deus para poder fazer isso de uma forma justa, de uma forma saudável, de uma forma abençoadora, de uma forma que não gere lesões na alma do outro, mas que traga uma alma, um coração saudável, principalmente em se tratando dos nossos filhos. Nós olhamos a aparência, mas o Senhor olha o coração. Nós olhamos o exterior, como disse, as afinidades, as habilidades, mas Deus olha para o coração. Precisamos cuidar dos nossos corações. E pelo menos tentar ver as coisas como o Senhor as vê. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ou o segundo movimento da narrativa, é quando o Esaú vende o seu direito de primogenitura. Tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Um momento extremo, um momento de cansaço, esmorecido. É o momento das más decisões. Quando nós estamos vivendo situações extremas, são momentos oportunos para nós cairmos num laço e tomarmos decisões que vão repercutir negativamente na nossa vida lá na frente. Quando foi que Satanás apareceu e propôs a Jesus que transformasse as pedras em pães? Foi quando Jesus estava com muita fome. Foi um momento extremo. Então, todos os momentos extremos pelos quais nós passamos, precisamos ter muito cuidado. É por isso que muitas vezes converso com casais
que estão vivendo uma situação extrema, difícil, extremamente adversa, e um deles acha que já deu o que tinha que dar. E quer pular fora do barco, quer pular fora do trem. Aí eu lhes digo, olha, ninguém salta de um trem quando ele está passando aí debaixo da montanha. Eu me lembro de uma viagem que nós fizemos de trem, de Vigo para Barcelona, uma viagem lindíssima. Saímos às 6 horas da tarde de Vigo, eu, o pastor Éder, o Jorge, íamos visitar um casal de missionários em Barcelona. Eram 6 horas de uma tarde de verão. Lindíssimo, aquelas paisagens lindas, e o trem daqueles mais vagarosos, e estávamos ali olhando a paisagem, lindo, maravilhoso. De repente o trem entrou num túnel, e quando você entra no túnel, fica tudo escuro, você não enxerga nada, e não é lugar de descer do trem quando ele está passando pelo túnel. Então nós precisamos ter cuidado, essa é a palavra de sabedoria, com os momentos extremos que nós passamos. Com as adversidades que nos apertam, que apertam o nosso coração, que apertam as nossas emoções, e nós ficamos em crise, não sabemos o que fazer, para onde ir, como sair desse labirinto. É preciso ter muito cuidado. O Esaú está esmorecido, ele está perdendo as forças, ele está cansado, ele está desgastado, certamente andou e correu o tempo inteiro atrás daquela caça, não apanhou nada, e quando ele chega com fome, faminto, esmorecido, que ele vê e sente o cheiro daquele cozinhado que o Jacó está dizendo, cuidado, dá-me um pouco desse seu cozido. Te darei se você me vender o seu direito de primogenitura. O direito de primogenitura, muito mais do que os direitos legais, de uma porção maior na herança, de carregar o nome da família, a primogenitura, ela tinha um aspecto espiritual, que era o aspecto da primazia, de ter a primazia na família, de se tornar o cabeça da família. Isso é espiritual, isso é invisível, mas é uma dádiva, é um privilégio, é uma honra, é uma distinção dada por Deus através dessa lei, que é a lei da primogenitura. Mas no momento extremo, e sendo insensato como era, ele não conseguiu avaliar o que é que estava em jogo. Estava em jogo ali a bênção de Deus sobre a vida dele. A bênção de Deus que Deus havia prometido para Abraão. E essa bênção de Deus que veio sobre a cabeça do Isaque, essa bênção de Deus, essa dádiva era para ele, era para o Esaú, por ser o primogênito, mas ele desprezou a primogenitura, como nós lemos aqui, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Ele estava trocando ali naquele momento a bênção de Deus por um prazer transitório. É loucura. É loucura no momento de carência não ponderar no valor que tem a bênção de Deus. Isso também é muito difícil para nós. Nós somos dados aos atalhos, nós somos dados às loucuras, nós somos dados à condescendência conosco mesmo, queremos sempre nos recompensar, e é onde nós caímos numa cilada. É que loucura, que insensatez que é o adultério. Romper com os votos feitos na presença de Deus.
trair uma aliança firmada na presença de Deus. É uma loucura, é uma insensatez. É não medir bem, é não ter uma escala de valores bem iluminada pelo Espírito Santo. Trocar o aconchego do lar, da família, da casa, por uma aventura, por uma experiência. É muito doido. E quando Deus diz, não adulterarás, Ele não está preocupado com ele, não. Deus não tem essa crise da sua santidade, não. E quando Deus diz, não adulterarás, não é porque Ele está querendo me podar, me castrar de qualquer outra experiência. Não, Deus está preocupado comigo, está dizendo, não entra nesse caminho, não faça essa troca, porque você vai se arrebentar e vai arrebentar muita gente junto com você. Como é que pode trocar uma dádiva, uma bênção que é pela vida inteira, que vai abençoar você, vai abençoar os seus filhos, vai abençoar os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos? Como que se troca essa bênção de Deus por um momento de prazer, para poder encher a barriga e arrotar satisfeito? Não, agora eu estou bem, a energia voltou, comi, voltei a ser forte. A custo de quê? A preço de quê? De perder a bênção de Deus e a graça de Deus? A bênção de Deus prometida a Abraão, a bênção de Deus prometida a Isaac, a bênção de Deus que viria sobre os filhos dos filhos dos filhos dos filhos, e de repente, por uma decisão malfadada, mal calculada, condescendente consigo mesmo, querendo recompensar a si mesmo, numa carência, nesse caso aqui de fome, abre-se mão da bênção de Deus e da graça de Deus e se estrepa pela vida inteira. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Hebreus. Hebreus, por favor, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 14. Capítulo 12, versículo 14. Encontraram? Segui a paz com todos. Não é seguir a paz com alguns, é seguir a paz com todos. Ao longo desses 30 anos, quase 30 anos, completando 30 anos de ministério, encontrei muitas pessoas amantes da paz. Mas também tenho encontrado muitas pessoas beligerantes. Elas não amam a paz, elas gostam da confusão, do conflito, da intriga, para não viver em paz. Conseguir viver em paz é um exercício espiritual, é uma disciplina espiritual. O apóstolo Pedro, citando o provérbio, diz assim: quer viver em paz? Quer desfrutar de bons dias aí da sua existência? Ele diz, primeira coisa, guarda a sua língua das fofocas, das intrigas, e persegue a paz. Lute pela paz.
Gente, não tem preço, não tem nada melhor do que um coração pacificado. Não tem nada melhor, falamos aqui hoje de manhã, do que ter uma consciência pacificada, uma consciência limpa diante de Deus. Seguir a paz com todos, não é com alguns, é com todos. No que depender de vós, tende paz com todos. Não devais nada a ninguém, a não ser o amor. Não é para gerar dívida, não é para ficar devendo nem afetos, nem afeições, nem dinheiro, nada a não ser o amor. A única coisa que nós devemos ser devedores é o amor. Seguir a paz com todos, não com alguns, tem que ter paz com todos, tem que lutar pela paz, tem que pelejar pela paz. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amargura, a primeira coisa que ela faz é nos afastar da graça de Deus. Um coração cheio da graça de Deus, ele é doce. Os olhos são dóceis, a alma é doce, o olhar é doce, o coração é doce. Agora, um coração que é tocado pela amargura, e a amargura entra, e a amargura cria raízes. Esse coração vira um coração amargo, desconfiado e sem a graça de Deus. O que é uma vida cheia da graça de Deus? O que é ser cheio da graça de Deus? É uma vida agradável ao Senhor. É ter o agrado do Senhor. É o Senhor olhar, ver e se agradar. É agradável. A amargura afasta-nos, aparta-nos da graça de Deus. A amargura impede-nos de sermos agradáveis a Deus. E quando é que o nosso coração amarga? Quando é que nós somos tocados pela amargura? É quando nós achamos, ou até mesmo de fato, um direito nosso é usurpado. Alguém falou de mim algo que não é verdadeiro. Isso me gera amargura. Alguém fez comigo aquilo que não deveria ter feito. Gera amargura. Expectativas criadas, expectativas frustradas, elas geram amargura. Mas nesse aspecto, a palavra de Deus, ela nos ensina com muita clareza. De todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Nesse aspecto, nós temos a chave do nosso coração para deixar a amargura entrar, para deixá-la se instaurar, para deixá-la se estabelecer, ou então dizer, olha, essa ofensa contra mim cometida não se compara às ofensas que eu já cometi contra o Senhor, das quais Ele me perdoou. Para mim é muito mais importante guardar o meu coração limpo do que deixá-lo sujo, porque o nosso coração é o altar de Deus, é o lugar da nossa adoração. E o altar de Deus tem que ser limpo todo santo dia para ter uma oração perfeita e agradável a Deus. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua alma?
não haja raiz de amargura, que quando ela brota, ela perturba e contamina. Essa é a parte mais terrível. Uma pessoa amargurada, ela vai contaminar, ela não aguenta. Ela não aguenta, ela vai debulhar em cima dos outros, vai botar para fora e vai contaminar o coração dos outros também. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú. Olha só, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Vocês se lembram da narrativa? O Jacó entrou lá, recebeu a bênção do pai. Eu te abençoo, meu filho, para que você seja próspero. Eu te abençoo com o orvalho dos céus. Eu abençoo para que a tua terra seja fértil. Eu te abençoo de tal forma e de tal maneira que os teus irmãos serão teus servos. Eles te servirão. O Jacó sai, levando a bênção, passa um pouquinho, entra o Esaú. Levanta-te, meu pai, come o cozinhado que eu preparei e dá-me a tua bênção. E o velho estremeceu. Quem é você? Eu sou Esaú. Ei, meu filho, a bênção já foi. Eu já abençoei o teu irmão. Não, meu pai, por favor, me abençoe também. Não, meu filho. Já foi. Por uma decisão, há muitos anos atrás, tomada pelo Esaú, de ter vendido o seu direito de primogenitura. E o Esaú, aquele homem forte, caçador, ele começa a chorar. E começa a chorar, não, meu pai, uma bênção, meu pai, me abençoa também, pai. Eu fico imaginando aquela situação, né, dolorosa, o pai que ama aquele filho que tinha guardado todas as coisas boas, todas as bênçãos e promessas para ele, de repente estão os dois ali numa saia justa, o pai não sabendo o que fazer, não podendo fazer, e o filho chorando e pedindo e clamando, e o pai dizendo, não tem jeito, meu filho, já foi, você perdeu, você trocou, você foi profano, você foi impuro, você não respeitou as coisas sagradas como deveria ter respeitado. E diz o texto que ele chorou amargamente. Eu pergunto a vocês, ele chorou amargamente por causa da bênção ou por causa da besteira que ele fez? O texto fala, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Ele não se arrependeu. Ele chorou, não foi por causa do erro que ele cometeu. Ele chorou amargamente, não foi de arrependimento. Ele chorou amargamente porque perdeu. E perdeu para o irmão. É muito diferente o remorso do verdadeiro arrependimento. É muito diferente. Ele chora, não é porque está arrependido. Meu Deus, o que eu fiz? Que loucura, que insano. Não, de jeito nenhum. Ele chora porque perdeu. E não quer perder. Ele quer ter tudo, mas é profano, é insensato, não respeita Deus e não respeita as coisas de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina nessa noite? Primeiro, afeto,
afeição das pessoas que esperam de nós, afeto, afeição, isso tem que ser muito bem repartido. Isso tem que ser feito de uma forma justa, para não gerar amargura. O que a palavra de Deus nos ensina? Que Isaac olha segundo a aparência, e Deus olha para o coração. Que é muito bom, é maravilhoso não ter nenhuma crise na vida de rejeição, de ser muito bem aceito. E às vezes nós ficamos brincando lá em casa, éramos 5 irmãos, 4 homens e uma mulher. Meu irmão mais velho faleceu em 2018. E, segundo eles, eu sou o mais querido da minha mãe. Mas, para mim, o mais querido da minha mãe é o irmão mais velho. E o irmão mais velho achava que o mais querido da minha mãe era o caçula, porque nunca apanhou tanto quanto nós apanhamos, né? Ou seja, mas o fato é que a gente hoje consegue brincar com essas coisas. Mas essas coisas, elas entram dentro do coração. Essas coisas provocam situações dentro do nosso coração. E sem falar também, né, no casal, que quando o filho nasce, o pai se apaixona pelo filho de tal maneira que esquece da mãe. Ou a mãe se apaixona pelo filho de tal forma, de tal maneira, que se esquece do pai. Quantos maridos sofrem e faz a esposa sofrer porque percebem que ela não lhes dá o afeto que deveria dar, porque todo o afeto que era dele agora está sendo dado aos filhos. Olha só que coisa complicada. Mas, gente, isso é possível? Perfeitamente possível. E aí a graça de Deus, o favor de Deus, a sabedoria de Deus, para sabermos repartir bem os afetos. Esaú, ele perde a bênção de Deus, porque ele perdeu o respeito pelas coisas sagradas. As coisas de Deus são santas, gente. A vida com Deus é santa. A mesa do Senhor, né, quando nós participamos da ceia, aqueles elementos não se transformam numa coisa extraordinária, não. O pão continua sendo pão, o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas aquele momento de participar da ceia, a própria Bíblia diz, veja bem como você participa. Não é possível participar da mesa do Senhor e participar da mesa dos demônios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para poder participar. A intenção de Deus é que participemos, mas que participemos também de uma forma santa. E Paulo conclui dizendo, esta é a razão porque há entre vós muitos que dormem. Essa é a razão porque há muitos entre vós que estão adoecidos. Literalmente doentes, fisicamente doentes. Porque não respeitam as coisas sagradas de Deus. As coisas de Deus, a primogenitura para Esaú, era uma promessa da bênção de Deus. Participar da mesa do Senhor é uma bênção de Deus. Outrora participávamos das mesas dos demônios, mas hoje somos chamados para participar da mesa do Senhor. E a Bíblia nos conta a história dos filhos de Eli, que não respeitavam o templo, não respeitavam as ofertas, não respeitavam o povo de Deus, não respeitavam o sacerdócio, não respeitavam o ministério.
E depois vocês veem lá o que aconteceu com eles. E nós estamos vendo aqui o que aconteceu com Esaú. As coisas de Deus, elas são muito sérias e devem ser tratadas da forma como Deus espera, para a glória dEle e para a bênção dEle sobre as nossas vidas. Curva a sua cabeça, vamos orar. Vamos orar nesse momento. O momento que nós nos achegamos à presença de Deus, como culto, é um momento santo. O Senhor se faz presente. E tem gente que na igreja ele não tem noção. Não tem noção. Ele está no culto de corpo presente, mas a alma e o coração dele estão viajando através do celular, estão em outros lugares. É um desrespeito. Da mesma forma, eu, ao ministrar a palavra de Deus, se não tratá-la com a dignidade e o respeito que tem, é um desrespeito. Da mesma forma, os meninos que vêm para cá para cantar os louvores ao Senhor, se não se preparam espiritualmente, se não tem mãos limpas, como é que vai fazer as coisas do Senhor? Está pecando contra o próprio Deus, contra as coisas sagradas de Deus. Vamos orar. Curva a sua cabeça nesse instante. Avalie a sua vida. Avalie a sua vida. A forma como você fala dos irmãos, a forma como você fala da igreja, a maneira como você tem conduzido a sua vida, que é o altar de Deus. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Esaú é esse exemplo triste das Escrituras Sagradas de alguém que não sabe respeitar e dar a dignidade que as coisas sacras de Deus têm. Senhor, a Tua palavra, ela é a verdade. Ela não precisa de mim, não precisa de ninguém, eu não preciso colocar força. Não, de forma alguma. Ela é a Tua palavra, ela é como uma espada de 2 gumes. Ela penetra no mais profundo do nosso coração. Senhor, eu creio que a Tua palavra foi muito clara para nós aqui nessa noite. Não quero fazer um mau juízo, muito menos jogar indiretas. Mas tem muita gente brincando com a vida cristã. Tem muita gente que perdeu a noção do que é servir ao Senhor. Tem muita gente que está tentando conciliar o pecado com a palavra do Senhor, meu Deus. Tem muita gente que está tentando conciliar uma vida mundana, pecaminosa, com a vida de corpo de Cristo, de ser igreja do Senhor, está como Esaú, sem noção, porque está se metendo num buraco sem fundo. A palavra do Senhor para nós nessa noite é palavra de sabedoria, mas também é palavra de temor. Essas coisas estão registradas, não por acaso, mas para advertência nossa. 1 Coríntios capítulo 10 diz que os eventos registrados nas Sagradas Escrituras são para nossa advertência, nós que vivemos o último tempo do plano de Deus sobre a face da terra. Senhor, tende misericórdia de nós, Deus.
aqueles que estão com as suas vidas como uma horta largada, relaxada, cheia de ervas daninhas, que possa tomar uma posição hoje na tua presença. Aqueles cujo altar, que é o coração, está cheio de cinza, sujo, cheio de amargura, cheio de rancor, cheio de coisas, ó Deus, que não condizem com a tua santidade, que possa tomar uma posição nessa noite, dizendo: eu perdoo, Senhor, limpa o meu coração. É melhor sofrer o dano do que ter o coração apartado da graça do Senhor. É melhor ser humilhado, mas ter a graça do Senhor, do que querer sair por cima arrebentado sem a graça do Senhor. Ah, Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos visita aqui nessa noite. Aqueles olhos já embaçados, que não estão enxergando mais o caminho do Senhor. Ajuda, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que já se desviaram da verdade, já não vivem mais na verdade, estão como Himeneu e Fileto, que Paulo cita em 2 Timóteo, os quais se desviaram da verdade, estão pervertendo a fé de outros. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Deus, em nome de Jesus, Pai. Tenha misericórdia. Nós estamos de pé, é o Senhor, é por causa do Senhor. É graça do Senhor. É a misericórdia do Senhor. Se alguém julga estar de pé, cuide para que não caia. Então, Senhor, tenha misericórdia, abra os olhos, ilumine o entendimento, traga a revelação da Tua palavra, traga o temor de Deus. Tem gente que desviou da verdade, perdeu o temor ao Senhor, já não vivem mais na verdade, estão loucos, Deus, insanos, enlouquecidos, perdidos, falando coisas perversas e profanas, e acham que está tudo bem. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Tenha misericórdia, Deus, que haja arrependimento genuíno, não como Esaú, mas um arrependimento genuíno, uma verdadeira contrição de coração. Queremos pedir ao Senhor, Deus, também pelas famílias enlutadas, o Dilermando, que perdeu o irmão, o João Vitor, que perdeu o pai, o irmão Antônio Miachiro, que perdeu a irmã ontem. Consola, Senhor, o coração desses enlutados. Nós sabemos que o consolo, ele vem do Senhor. Teu Espírito é o Espírito Consolador. Suplicamos o conforto e o consolo do Senhor. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, e todos digam amém. Ide em paz, tenha uma boa semana, na graça e na paz do Senhor.